O Jornal... Desculpe, por favor, Ricardo. Jéssica. O Jornal da Manhã fala agora de um assunto que tem dado muita dor de cabeça em muitas pessoas, que é o financiamento de imóveis na planta. E para discutir esse tema aqui no estúdio, nós estamos recebendo o advogado especializado em direito imobiliário, Henrique Guimarães. Bom dia, doutor Henrique. Bom dia. Olá, doutor, bom dia, seja bem-vindo. Olha, o PROCON da Bahia registrou em 2013 270 reclamações contra construtoras e também incorporadoras. Esse ano, só até maio, foram 101 reclamações. E muitas dessas queixas dizem respeito à falta de clareza no item considerado essencial pelos especialistas, a chamada cláusula de desistência. É o caso, por exemplo, de uma auxiliar de recursos humanos daqui de Salvador. Ela desistiu de comprar um apartamento há 1 ano. A empresa aceitou devolver o que já tinha sido pago, mas para isso estabeleceu que a própria cliente deveria encontrar uma outra pessoa para repassar o financiamento. Só que até agora a situação não foi resolvida e a gente convida o senhor, doutor Henrique, a acompanhar esse caso aqui no telão. No início do ano passado, Márcia resolveu comprar o primeiro apartamento. Olhou vários imóveis na planta e gostou deste em Lauro de Freitas. Na época, o condomínio de 9 blocos e 45 apartamentos ainda estava sendo construído. Márcia se interessou por um apartamento de 48 metros quadrados e 2 quartos. O preço, R$ 129.291. Ela fechou o contrato, deu uma entrada de R$ 40 mil, pagou R$ 270 de taxa administrativa e as 2 primeiras parcelas à construtora, uma de R$ 632 e outra de R$ 646. Nesta época, surgiu outra oportunidade de negócio e Márcia decidiu desistir da compra do apartamento para comprar um outro imóvel. Apareceu uma oportunidade de uma casa, no valor bem mais barato do que o apartamento. Segundo Márcia, o contrato que ela assinou não traz as regras em caso de desistência do comprador, mas os funcionários da construtora MRV teriam explicado ao auxiliar de recursos humanos como seria todo o processo. Entrei em contato com a MRV. E ela me informou sobre a cessão de direitos, para eu estar passando o imóvel para outra pessoa. E eu teria um prazo de 2 meses para isso. A multa seria de 8% do valor total do apartamento, cerca de R$ 10 mil. Neste caso, Márcia receberia de volta R$ 30 mil, já que deu 40 de entrada. Mas desde o cancelamento da compra, em 23 de julho de 2013, ela diz que a empresa deixou de entrar em contato. Eu ligo e todo mundo que me atende fala que seu imóvel não foi vendido, a gente não tem um prazo para devolver o seu dinheiro. Nós entramos em contato com a construtora, dona aqui desse condomínio, para saber alguma informação sobre o caso de Márcia. Através de uma nota, a construtora informou à nossa produção que o contrato dela já foi cancelado, mas que esse cancelamento está em fase de finalização, está num processo de finalização. Informaram também que assim que esse processo for finalizado, eles entrarão em contato com Márcia para fazer a devolução de parte do dinheiro que ela investiu. Márcia, você segue esperando, né? Eu até o momento aguardo esperando porque ninguém me ligou ainda. O contrato foi cancelado no dia 23 de julho, vai fazer 1 ano e eu fico aqui aguardando se alguém puder me ajudar, a quem eu devo recorrer, como é que eu devo proceder em relação a isso. Pois é, aguarda aí há quase 1 ano. Doutor Henrique Guimarães, advogado especializado em direito imobiliário, está aqui com a gente, acompanhou essa história. Doutor Henrique, o que é que ela faz nesse caso aí? Quais são os primeiros passos diante do que você ouviu na reportagem? Bom, primeiro é dizer que é um absurdo a construtora condicionar o distrato, a devolução do dinheiro, a que o consumidor tenha que localizar, que encontrar um outro comprador para o imóvel, como se o consumidor tivesse que trabalhar como corretor de imóveis para a construtora. Total absurdo. Segundo lugar, dizer o seguinte, em caso de desistência, toda vez que essa desistência é motivada por um interesse do consumidor, sem que tenha havido nenhum problema por parte da construtora, um atraso, por exemplo, se é a partir da mera conveniência do consumidor, a construtora pode reter entre 10% até no máximo de 20% do valor pago, nunca do valor do imóvel. Tem que devolver sobre o valor pago, inclusive devolver também o valor pago a título de corretagem, por ser essa uma cobrança abusiva, indevida, e quem deveria pagar é a construtora, e esse ônus não deveria recair sobre o consumidor, Ricardo. Vamos lá. Em quais casos é possível desistir, doutor, então? Por exemplo, houve um atraso na entrega das chaves. A pessoa está 1 ano, 6 meses esperando pela entrega das chaves, ou então recebeu o apartamento e tem um problema estrutural muito sério. Depois de 1 mês, apareceu uma infiltração muito grande. É possível desistir? Olha só, a desistência sempre é possível.
tendo havido problema ou não. Acontece que, se por acaso houve algum dos problemas, como você está citando, o prazo de entrega foi ultrapassado, tem vícios construtivos, defeitos na construção, em todas essas hipóteses o consumidor pode desistir, não só pode desistir, como também receber uma indenização por conta desses problemas e receber 100% do que pagou de volta. Como disse, se o atraso, se a desistência é sem nenhum problema da construtora, a mera conveniência do consumidor, como no caso em que assistimos agora, esse consumidor terá de receber aí de 80% a 90% do valor que ele pagou de volta e esse é um direito dele líquido e certo, os tribunais superiores assim têm decidido. Doutor Henrique, a Márcia, personagem, a assistente de recursos humanos, trouxe uma informação aí de que não havia no contrato dela a cláusula que estabelece a questão da desistência. Isso por si só já parece uma situação que não deve acontecer, né? De fato, Ricardo, isso é uma coisa muito corriqueira que a gente vê aí com relação a clientes, consumidores de imóveis, porque são contratos de adesão, são unilateralmente formulados, eles são pré-fabricados apenas pela construtora e o consumidor ele tem apenas exclusivamente o direito de assinar as cláusulas que estão todas ali já prontas. E dessa forma, como a construtora que elabora, ela sempre coloca cláusulas, na esmagadora maioria dos casos, que são da sua mera conveniência, do seu mero interesse e não do interesse do consumidor. E muitas vezes não prevê nenhuma situação, nenhuma circunstância para o caso de distrato. O consumidor pode pedir, então, que essas cláusulas sejam modificadas? Há uma forma de entrar em acordo na hora de fazer esse contrato? Infelizmente, na prática, não. Porque é uma relação desigual, o consumidor diante de uma construtora, ele vai pleitear, ele pode, mas na prática não haverá essa mudança. Só que, com o Código de Defesa do Consumidor, todo contrato que contiver cláusulas abusivas, essas cláusulas poderão ser postas em juízo, questionadas em juízo e terão sua legalidade questionada e poderão ser anuladas. Mas aí o consumidor precisa de um advogado? Sem sombra de dúvida. Vamos agora para uma pergunta aqui, né, do Pedro Paulo, Ricardo. Gostaria de saber mais sobre a legalidade e como é calculado os juros de construção que nós pagamos antes de receber o imóvel. Esse é o nosso telespectador Pedro Paulo que faz a pergunta. Juros de construção? Isso. Olha só, o que acontece? Tem ocorrido um problema muito grave, é que muitos empreendimentos são vendidos e o financiamento ele é feito antes da entrega do imóvel, normalmente pela Caixa Econômica Federal. E aí o que acontece? Muitas vezes esse empreendimento para, porque a construtora parou, porque faliu, etc. E a construtora continua cobrando juros de obra, avanço de obra. A gente não tem a fórmula de cálculo desses juros, porque isso depende do contrato, são formas do sistema financeiro. Mas o que o consumidor precisa saber é que, se a obra parou, Ricardo, ele não pode estar sendo cobrado nenhum juros, normalmente chamado de avanço ou evolução de obra, quando a obra não está evoluindo, está parada. Isso é que o consumidor precisa saber. Tá bom, doutor Henrique, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal da Manhã. Tenha um bom dia, tá? Bom dia, agradecemos.